Queridas irmãs, queridos irmãos, nossos encontros em todas as noites de trabalho na nossa casa trazem o Evangelho segundo o Espiritismo como o caminho que nós usamos para meditar sobre as realidades do Espírito, de tal maneira que qualquer pessoa pode, na sequência, também acompanhá-lo, pode ler em sua casa, pode meditar, podem aprofundar aquilo que aqui se comenta e podem extrair outras conclusões, porque naturalmente as limitações nossas na exposição dos temas do Evangelho não podem ser o limite para os demais. Daí colocarmos sempre a informação acerca deste fator que nos direciona, para que possam entender também que nossos encontros não estão pautados pelo casuísmo, pela adequação da mensagem a certas necessidades individuais, ou por aquilo que às vezes as pessoas podem até pensar de encomendar para pessoas outras que elas tragam a mensagem que aquela pessoa de verdade precisa, ainda que isso seja uma conduta inadequada do ponto de vista fraterno e cristão. Algumas pessoas às vezes se veem tão surpreendidas com a exatidão daquilo que estão ouvindo, que podem pensar que aqueles que a trouxeram aqui foram pedir para que se falasse sobre determinado assunto, porque é exatamente aquilo que a pessoa está precisando ouvir. Nós seguimos o Evangelho capítulo por capítulo, e estamos falando sobre um capítulo muito importante, no qual o Senhor nos adverte, nos convida, nos convoca para uma outra postura diante das realidades do mundo. Todos nós, quando nascemos, somos logo encaminhados para aquela rotina natural da vida. Somos modelados pelos pais que nos enviam para escolas, e assim que nós começamos a entender o questionamento e o significado dos princípios e das coisas, logo começam a nos perguntar: o que você vai ser quando crescer? Não é? O que você vai ser quando crescer? Quando você for grande, o que você vai ser? Só para a gente ter uma ideia, quando vocês eram pequenos, quantos de vocês ouviram essa pergunta? Levanta o braço. Levanta o braço, isso. Não é o dedo, é o braço, é. Quase todo mundo passou por essa indagação, ou do pai ou da mãe, mas mais dos seus entes queridos, dos seus tios, dos seus avós, dos seus amigos. O que você vai ser quando você crescer? E nós, nesse projeto, colocávamos o quê? Como um fator importante. Eu vou ser alguma coisa que me dê sustentação, que me dê recurso, que eu fique rico. É claro que quando você é muito criança, você quer ser aquilo que te dá mais emoção. Quero ser uma das superpoderosas, né? A docinha, a lindinha ou a florzinha, né? Vocês entendem de superpoderosas. Quero ser o Homem-Aranha, quero ser isso, quero ser um super-herói, quero ser um astronauta. Porque é bonito entrar num foguetão e ver aquele foguete subindo. Você famoso. É claro que enquanto você não tem uma noção muito clara do que significa, na medida em que você é muito pequeno, você pretende mais ser o dono da padaria ou o padeiro, do que ser alguém que de verdade realize coisas que são complicadas. Porque imagina comer doce todo dia. Ai, que delícia! Porque você pede para sua mãe o doce, ela fala: hoje não, você já comeu ontem. E ela sempre diz: não, agora se você for o padeiro, você faz o doce e come, faz o doce e come, faz o doce e come, e ainda ganha para isso. Imagina, que sonho melhor pode ter uma criança do que este? Ser o dono da padaria, ou seu dono, ou seu próprio padeiro. Mas é claro, na medida que você vai ganhando, né, lucidez a respeito do que vai ser a sua vida, você começa: não, eu quero ser alguma coisa. O que dá dinheiro hoje? Né? O que dá dinheiro hoje? Bom, tirando ladrão, traficante e outras coisas que não são
profissões lá muito aconselháveis, não é? Ainda que sejam muito buscadas por muita gente. Ainda as pessoas vão para aquela história. Eu vou ser engenheiro ou médico, sem imaginar que os médicos hoje, para sobreviver, tem que se matar um com o outro, não é? Ou então você algum profissional de alguma área muito importante, assim, dessas áreas muito exóticas. Eu vou estudar o intestino da formiga para tirar uma enzima e fazer um produto que deixe a mulher de cabelo liso. Profissão importante, porque imagina, você vai abrir, né, uma fábrica desses produtos e vai revolucionar o mercado. Naturalmente que todo o importante estará voltado para você ter recurso, para você ser uma pessoa que reúna para você aquilo que o mundo valoriza, aquilo que são os valores que estão na crista da onda, como se eles fossem a causa da felicidade. E aí o que acontece? Você vai atrás daqueles que já conseguiram isto. Você procura aquelas pessoas que conseguiram lograr com seus esforços. Vamos partir do pressuposto que honestos, não é? Vamos partir desse pressuposto. Não vamos falar dos bandidos, dos malfeitores, daqueles que fizeram a coisa pelo caminho escuso. Vamos falar dos honestos. Você procura alguém que fez isso e conseguiu todos estes sonhos, todas essas ambições. E aí você pergunta para ela: e aí, é feliz? Fala: ainda não. Por que ainda não é feliz? Porque... Mas o senhor não tem os bens que queria? Eu tenho. Eu não tenho problema. Eu posso ter tudo que eu quiser, eu viajo. Mas olha, como eu gostaria de viajar, não é? Como eu queria viajar. Mas acontece que eu não posso viajar, porque se eu saio daqui a empresa não funciona. Ou pelo menos não funciona como funciona quando eu estou lá. Parece dona de casa, não é? Se você está lá na sua casa, tudo está funcionando como você, pelo menos está fiscalizando. Mas você sai de casa, deixa a funcionária lá para limpar o negócio, a hora que você chega ela já foi embora. Por quê? Porque ela sabe, eu vou fazer tudo meio matado, enfia a poeira debaixo do tapete, põe as coisas atrás da porta, põe o sujo atrás do armário, põe o limpo na frente. Essas técnicas, elas dominam, e quando você chega, dá a impressão que está tudo limpo. E ela já foi. Aí você vai ver mesmo, vai começar a passar o dedo e ela não limpou aqui. Mas ela não limpou lá. Meu Deus do céu, se eu não estou em casa, a coisa não funciona. Então, a pessoa que conseguiu tudo aquilo que ela estava buscando desde criança, ela começa a descobrir que se ela não estiver presente, a coisa não anda. O grande problema não é só você conquistar. Aliás, o pior problema não é este, é você manter. Porque aí você começa a ser responsável por aquilo e é muito ruim que você que atingiu um nível volte para trás. Então é um processo um círculo vicioso, em que você quer alguma coisa para te dar a felicidade, mas quando você conquista aquilo te toma, não te dá. Aquilo toma de você. Aquilo toma o seu tempo, aquilo toma a sua preocupação, aquilo toma seu horário de sono, aquilo chega a fazer de você um escravo daquilo que você queria que fosse a solução para os seus problemas. Vamos observar, por exemplo, a evolução da tecnologia. O homem não tinha indústria, não tinha inventos suficientemente poderosos para arrancá-lo da condição artesanal, manufaturada. E então, precisando, com a evolução, com o crescimento das populações, precisando produzir em maior abundância, o homem, com a sua inteligência e com a ação dos espíritos amigos, descobriu processos e recursos para ampliar a fabricação de bens. O que se chamou de Revolução Industrial, com a eclosão da máquina a vapor, a invenção do vapor como força motriz. Ao fazer isto, o homem descobriu que aquela máquina que de 1 litro de água cozido ou aquecido produzia 1.200 litros de vapor. Imagina isso? 1 litro de água produz uma capacidade de vapor imensa. Ele conseguia com isso, já que o vapor se expande, direcionar esse vapor e fazer movimento.
Ao fazer o movimento, ele rodava um eixo. E esse eixo rodando produzia movimento que ele espalhava para diversas máquinas que dependiam desse movimento. E 100 máquinas faziam o quê? Os trabalhadores levavam 100 anos para fazer. Mas faziam isso em 1 ano. Então, puxa, agora todo mundo vai ter o que fazer. A máquina trabalha e os homens vão ajudando a máquina, pondo papel, tirando papel, pondo o material, tirando a coisa pronta ou organizando este processo. Ai, finalmente, todo mundo vai trabalhar, todo mundo tem um horário, todo mundo ganha um salário, todo mundo compra com esse salário as coisas que estão disponíveis agora que as máquinas fabricam. Que lindo! É a solução. Mas aí o que aconteceu? Se isso funcionou bem no século XIX, no século XX nós começamos a perceber que a mesma tecnologia que o homem inventou para ser solução dos seus problemas se transformou num problema. Porque a sua inteligência foi de tal monta que, em disputas de lucro, de ganho, a máquina passou a substituir o homem e o homem foi posto na rua. Ele inventou o processo, inventou a máquina e agora a máquina, porque os que ganham mais preferem pagar a máquina do que pagar um funcionário, porque funcionário, o funcionário, né? O funcionário tem direito a férias, o funcionário tem direito a 13º, o funcionário pode faltar com justificativa, vai no médico, pega um atestado, o funcionário depois de ser feito tudo que você faz para ele, te põe na justiça do trabalho, o funcionário quer ter 15 minutos para fumar, o funcionário quer ter também, se fica grávido pode sair, se fica grávida pode sair mais cedo, se perde o emprego precisa ser avisado com antecedência, o funcionário, a máquina você põe 3 gotas de óleo, pronto, está funcionando, dia, noite, o funcionário se ficar acordado um pouco mais tarde, já vai pedir remuneração redobrada, já vai pedir direitos trabalhistas e etc. O que, aliás, é justiça. Porque nós construímos um mundo para as máquinas ou um mundo para os homens? Qual é o objetivo da industrialização? Melhorar a vida dos homens, dando-lhes recursos e dando capacidade para eles se desenvolverem, ou produzirmos um mundo de máquinas com os homens morrendo de fome na porta das fábricas? O que é mais lógico? A princípio seria uma integração entre a produtividade, a lucratividade e o bem-estar. Mas aquilo que no passado foi a promessa de uma melhoria, produzindo bens, para que todos tivessem acesso aos bens, hoje se transformou no quê? Se transformou no grande monstro que amedronta os chefes de família, o desemprego. Sendo substituídos por processos tecnológicos de computação, por robôs que fazem tudo o que ele faz com maior eficiência, sem direito trabalhista, porque ainda não inventaram um advogado que defenda os direitos dos robôs, e eu vou parar de falar, porque daqui a pouco um maluco resolve fazer isto, como forma de dizer, agora eu fiquei mais rico e mandei embora 400 operários. Passou então aquilo que era uma solução a ser um problema, fustigando a necessidade humana, que é a necessidade criada por todas as pessoas, porque já notaram como funcionam as coisas? Você precisa comprar aquilo que eles produzem, mesmo que você não precise. Então alguém tem que convencer você que aquilo é necessário, então você compra. Porque se você não comprar, o que ele produziu não se vende, e ele fica com aquilo encalhado, ele perde o dinheiro que investiu. E se ele perde o dinheiro que investiu, ele fica mais pobre. Mas se ele produz, e ele encontra alguém que sem mesmo precisar compra, mais um otário, e ele já pega aquilo que ele pôs de preço, de lucro, retira aquilo, produz outro, e vai atrás de convencer outras pessoas que eles precisam comprar aquilo também. Então, nós criamos o quê? Aquilo que foi feito para aliviar as tensões, enraizou-se de tal maneira e foi conduzido de tal forma, sem aqui nenhuma conotação socialista, comunista, nada disso, mas sim com a conotação egoísta, passou a ser uma fábrica de ansiedades. Algo que de verdade não vai levar a felicidade para ninguém, a não ser para quem seja o que produz e o que ganha, que é um número reduzido, se comparado aos todos que precisam comprar aquilo mesmo sem precisar.
Só para fazermos uma avaliação por cima. Não precisa dizer no quê. Quem é que estando aqui hoje já comprou alguma coisa aqui que não precisava? Levanta o braço. Não precisava comprar, mas comprou. Por quê? Eu achei lindo. Eu achei que seria legal eu ter aquilo para um dia se eu precisar. Eu quis comprar porque a minha amiga, meu amigo comprou. Todo mundo tem, por que eu não posso ter? Eu nem sei como usa, mas é como esses celulares de última geração, você não sabe nem o que faz. Leva você para a lua, mas você não sabe como tecla para ele ser celular. Né? Agora tem esse negócio do iPod. Não é aquele negócio do pode ou não pode. É um aparelhinho aí. iPod, você não sabe nem para que serve. Eu sei. Tá vendo? Olha só. Eu gravei um monte das suas palestras. Serve para isso. Vou caminhar ouvindo. Isso. Aí pode. Aí você compra o negócio. Mas você consegue gravar esse trem de outro jeito. Mas para você entender como funciona, tem que ler o manual, não tem? Um manual que para você... Você não lê livro espírita, vai ler o manual do iPod. Tem que ler. E fica lá. Esse botão serve para esta coisa. Se tiver de dia. Se tiver de noite, já serve para outra. Se for de madrugada, então é uma terceira função. Se você aperta ele junto com o de baixo, aí você consegue ficar invisível. Se você aperta junto com o de cima, você já tem uma bomba atômica que pode destruir, pelo menos, a sua periferia, ali onde você estiver. É uma coisa assim, alucinada. E cada dia inventa uma coisa. MP3, MP2, MP4, MP5, MP6... Todas as novidades que você precisa ter, você precisa comprar. Se você não sabe como usa, mas alguém te deu. Agora eu vou ter que fazer um curso. Por quê? Porque eu ganhei um negócio que eu não sei como usa. Então tem um curso que me explica como usar. E aí você fica ansioso porque você tem o trem e não consegue entender como ele funciona. Aí você paga para fazer um curso que eles vão te explicar como é que você aperta os botões. Essa necessidade que é criada faz a gente comprar um monte de coisa que não precisa. Mas porque é legal. Se você ficar ligado naquele canal lá que vende produto de cozinha, então, olha, cortado do seu cartão. Né? Coitado do bolso do seu marido, da sua esposa, porque ela vai ficar comprando. Porque isso é lindo, porque isso é maravilhoso. porque faz pizza e você vê a pizza ficar pronta, porque tem uma tampa de vidro. Porque tira a gordura da carne, a carne escorre, a gordura e a banha, fica tudo num pratinho. Mas a coisa que você mais gosta é comer a banha. Né? Por que tem que comprar? Põe numa frigideirona de ferro, aqueles ferrão que a sua avó fazia bife, aquele bifão bem passado, depois põe aquela cebola, ficava aquela cebola dourada, não é? Né? Que bom! Não, porque aquilo lá não é refinado. A minha cunhada comprou um desse, que é lindo, isso vai na mesa, né? A panela que vai direto na mesa, panela elétrica que você põe lá, parece que você não cozinhou nela, é bachela, é quase, né, uma prataria. Mas você precisa disso? Não, nunca usei. Eu comprei, achei bonito, mas na hora de lavar dá uma trabalheira, é um negócio grandão, gasta uma energia lascada. Então eu não dei certo com esse negócio, mas fica lá de enfeite. Quando nós tivemos o problema da energia elétrica, que tivemos que desligar aparelhos para economizar 10% de energia, vocês se lembram quanta coisa nós tiramos da tomada? Que ficava ligado na tomada e não fazia nada, mas ficava mostrando a hora. Você tinha um freezer vazio ligado na tomada que mostrava a hora, porque ele tinha uma hora. Você tem um micro-ondas que você não usa, mas tem a hora lá, então você está acostumado, você vê a hora no micro-ondas. Mas tudo aquilo produz gasto de energia. Então foi todo mundo desligando, desligaram todos os aparelhos inúteis e economizaram 10%. Que estavam jogando fora, e ainda provavelmente estamos, porque depois que acabou a demanda de energia, todo mundo voltou a ligar o micro-ondas para ver a hora. Se nós formos ver quantas coisas precisamos, achamos que precisamos, que nós guardamos, que nós temos e não de verdade precisamos, nós vamos ficar surpresos. E isso é ansiedade. Necessidade que não é verdadeira, mas que a gente se permite, porque alguém disse para você que você precisa disto. E se você não entrar nesse esquema, o que acontece? Quem produz não vende. E se não vende, não vai ficar com prejuízo, vai pôr alguém na rua. E se põe alguém na rua, vai ter problema social. Então, o problema do governo é o quê? É manter todo mundo fazendo de conta que precisa de todas essas coisas que são inúteis e que se você não comprar, você dá problema para ele. Então, vai vendendo, vai fazendo, vai comprando. Que coisa mais interessante? Lançaram uma lei agora.
a tal da chamada lei seca, não é? A lei seca. Ninguém pode beber e guiar ao mesmo tempo, ou logo depois. Pode guiar e beber, mas não pode beber e guiar. Ah, então, se guiar e beber, depois que tiver terminado de guiar, muito bem, mas daí logo a seguir não pode guiar, tem que pôr outro lá. E com isso o que acontece? Essa lei ainda não foi definida, vamos dizer assim, está aí, né? Há uma medida provisória que parece que foi através dela que se impôs esta lei, mas vai ser votada, tem toda aquela coisa, e já diminuiu em 50% o número de acidentes nas estradas. 50% menos de estropiado, menos de paralítico, menos de fraturado, menos de mortos, menos de viúvas, menos de órfãos. 50% do número que até então existia como normal. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom ou é ruim? Isso é muito bom. E por que nós não lutamos para que isso seja assim? Por que nós não fazemos nossa pressão, nós não elogiamos, nós não falamos, nós não mandamos para os nossos representantes? Não, isso tem que ser aprovado. Por que não? Mas assim de uma vez, não pode beber nada. Não, você pode beber tudo, bebe o tonel inteiro, mergulha no vinho e morre afogado, mas não vai guiar depois. O grande problema é você usar o seu automóvel como arma para matar o que não tem culpa de você ter bebido e que está andando com o seu cachorrinho, né, ali, e fica só o cachorrinho e o cara foi embora, levado pelo caminhão do bêbado. E o cachorro fica sem pai, sem mãe, olhando para os lados. Cadê meu dono? Cadê meu dono? Cadê meu dono? O caminhão levou ele embora, atropelado. Olha que coisa interessante. Existem coisas que são inexplicáveis. Não existe argumento no mundo que vai fazer a gente entender que uma lei dessa é ruim. A não ser para o pinguço. Para o pinguço e para o assassino, que gosta de expor a vida dos outros a risco. Para o irresponsável. Mas olha que coisa interessante. Isso não é novo. Isso é muito velho. Um dia nos Estados Unidos havia um jovem advogado. Jovem, acabara de se formar. Era desconhecido. E ele foi procurado por uma empresa ferroviária. Uma empresa ferroviária que queria construir uma estrada de ferro, obviamente. Mas o grande problema dessa empresa era o quê? Que ela queria construir uma ferrovia que ligasse uma região a outra dos Estados Unidos, mas que no meio do caminho tinha que passar pelo rio Mississippi. O rio Mississippi era muito usado pela navegação americana nessa época, levando e trazendo produtos. Os donos dos barcos eram aqueles que comandavam o processo do mercado, porque os barcos transportavam tudo que o interior dos Estados Unidos precisava e trazia do interior para outras regiões aquilo que o interior produzia. Então olha só que interessante. Foi feito um juízo em que a empresa ferroviária pedia autorização para construir uma estrada de ferro. E contra ela estavam os donos dos barcos, que não queriam a estrada de ferro. Para quê? Nós já temos os barcos. Os barcos levam, os barcos trazem. E foi aí, nesta causa, que este advogado ficou famoso. O que o tornaria ainda mais famoso depois. Quando foram para a defesa da sua causa, o advogado que defendia os barqueiros, os donos de navios, aqueles navios a vapor que tinham aquelas rodonas que ficavam levando, né, as mercadorias para cima e para baixo, ele falou 4 horas defendendo o porquê não poderia ser autorizada a ferrovia a ser construída. 4 horas. Quando terminou de falar, um homem muito capacitado, advogado, cobra criada, aquelas coisas assim bem, né? Bem experiente, bastante capaz, capacitadíssimo. Deram então a palavra para o pé rapado desconhecido, que provavelmente essa deveria ser a primeira causa dele de algum realce. Então ele se levantou. Depois de ter escutado em silêncio, 4 horas do outro falando, e se dirigiu aos juízes mais ou menos dizendo isto: senhores magistrados,
O meu colega acaba de defender brilhantemente o seu ponto de vista, o ponto de vista dos seus clientes, que não querem perder a oportunidade de transportar as mercadorias que produzem para a exportação e aquilo que eles precisam para se abastecerem. Um excelente orador, um homem brilhante, falou 4 horas. Mas de verdade, o que eu gostaria que vossas excelências meditassem e respondessem é muito simples. Se nós podemos subir o rio e nós podemos descer o rio, por que que nós não podemos cruzar o rio? Essa é a questão. E aí terminou a defesa. E aí ganhou o processo. Porque são óbvias estas coisas. 4 horas para dizer que não se pode cruzar o rio. Por quê? Porque isso vai comprometer o ganho de quem é dono de navio. Que quer continuar explorando a necessidade do outro e pagando o preço que eles exigirem. Cobrando o preço que eles impuserem. Se é possível subir o rio e é possível descer o rio, por que não é possível cruzar o rio? Porque uma máquina vai fazer este serviço que eles cobram 10 vezes mais do que vale, cobrando 10 vezes menos do que eles cobram? Existe alguma justificativa para este tipo de defesa? E ele ganhou o processo em 5 minutos de discurso. Porque não é possível você encontrar lógica em lutar contra uma lei que, ao ser editada ou ao ser proposta, produz um benefício imediato de economia de vidas de 50%, para dizer não, que todo mundo tem o direito de se embebedar e guiar ao mesmo tempo. É impossível você achar que isto é mais justo do que você impedir que uma pessoa que está embriagada, semi-alcoolizada ou com um pouco de álcool na cabeça, faça um estrago que é irreversível. Então nós vamos defender o quê? Vamos defender que deixa o fulano beber e dirigir, a gente produz hospital, a gente investe em médico ortopedista, em médico clínico geral, a gente faz remédio para aqueles que forem ser atropelados, serem tratados, a gente produz melhores ataduras, desenvolvemos um procedimento para engessar bem as pessoas que forem politraumatizadas em algum acidente, ou simplesmente diminuímos o número de acidentes. E aí não precisamos de hospital, não precisamos de politraumatizados, não precisamos investir em coisas inúteis, que são remediar o problema. Todos estes processos são inexplicáveis. Mas a nossa sociedade vive de coisas inexplicáveis que parecem lógicas. Ah, nós somos a favor da paz. Que bom! Aí faz um referendo, a favor ou contra a produção de armamento? A favor, produção de armamento, por favor, continuem fazendo armas aí de matar os outros. Mas nós somos da paz. Mas nós queremos ter a arma no bolso, porque se alguém vier me matar, eu mato ele. Ah, mas nós somos muito pacíficos. Esta criação de necessidades, que nós vamos aceitando, sem entender porquê, faz parte do processo. Este processo que cria remédios para tratar de doentes, ao invés de acabar com a doença. Ao invés de matar aquilo que está produzindo a enfermidade, nós criamos remédios para que a enfermidade seja medicada, sem nunca ser debelada. Alguém já viu algum laboratório querer fazer um remédio que cure? Se ao curar os enfermos ele perde o cliente? Alguém já viu alguma empresa que explora a carência, querer acabar com ela? É possível entender que um governo, qualquer que seja do mundo, que ganha bilhões de dólares com a exploração tributária dos vícios, queira acabar com os vícios? Mas tudo isso está na raiz do quê? Dos bens que a gente quis quando criança.
Eu quero ser tal coisa porque eu quero fazer parte daqueles homens que têm os recursos e que depois que conseguem tudo o que querem não são felizes, porque tem que dar conta, porque tem alguém que vai passar a perna nele, que tem alguém que vai querer tomar o que é dele. Nunca tem paz. Quando muito, para tirar 30 dias de férias é um sacrifício. Não pode viajar. O senhor tem dinheiro para viajar para o mundo inteiro. Não, mas eu não quero porque eu tenho que ficar aqui tomando conta. Se eu não ficar, a coisa não anda. Basta eu ir na esquina ou dormir um pouco mais, tudo acaba, tudo dá problema. Porque, é claro, ele sabe como funciona, mas os outros estão querendo empregado, né? Eu vou embora mais cedo. Tanto é verdade que dizem, não é? Que é o olho do dono que engorda o gado dele. Se o dono não está vendo, morreu. Você dá a alguém uma responsabilidade de criar um rebanho que não é dele, puxa, olha, não sei, morreu. Agora, se ele tem um rebanho dele e cuida do rebanho do patrão, os boi que morrem é sempre do patrão. Não, caiu num atoleiro, ficou lá, morreu. O gado foi pular a cerca, a farpa entrou nas banhas dele, nas tripas, e ele ficou lá, morreu. Mas e o seu? O meu é disciplinado, é pobre, o senhor é pobre, gado pobre obedece. Não é rebelde. O gado do senhor que é rebelde, é o gado de rico, já viu, não é? Então, por quê? Porque naturalmente você cuida do seu e o outro que se dane. E que se puder, vai ter que morrer dois, morre o dele. A nossa estrutura, ao ser criada deste jeito, nos coloca numa armadilha. Ela é criada por nós, é sustentada por nós, é mantida por nós e faz a todos nós de vítimas. E a gente ainda agradece. Que bom. Eu ainda quero mais. Quero ter isso, quero ter aquilo. Você precisa disso? Não preciso. Mas eu quero, eu posso, todo mundo tem. E se você não tiver, o que acontece? Nada. Você ainda fica sem problema. Vocês já viram quando você queria um cachorro? Eu quero um cachorro. Eu quero um passarinho. Eu quero um peixe. Porque eu adoro. Tá bom, você quer? Ótimo, você pode comprar. Mas e depois, o que acontece? Você quer viajar? Quero. E o cachorro? Né? Vamos levar? Vamos. Mas será que o hotel aceita dinamarquês? Baita de um boi. Ele faz assim, baba para todo hotel. O cara pergunta, mas o senhor trouxe gado aqui para o hotel? Não pode. Não é gado, é cachorro. Poxa, mas cachorro desse tamanho pesa uma arroba esse cachorro. Então, você, agora tem que ficar em casa, porque o cachorro não vai. E se você for e deixar o cachorro, ele destrói a casa inteira, porque ele fica uivando de manhã até de noite, a vizinhança desesperada chama a polícia. Porque tem cachorro que é assim. Mas e aí? Como é que vai dar comida para o dinamarquês? Você tem que chegar nele. Quem que vai ser a vítima? Eu falo pro vovô vir dar comida. O vovô olha o dinamarquês já lambe o beijo. Ossinho, porque vovô é magrelinho, já tem mais pelanca do que carne, né? Lá vem o vovô. E aí o vovô fica tentando dar comida pro bicho. E é dinamarquês, é pastor alemão, seja lá que raio de cachorro for. É um compromisso, você quis, então você tem que limitar-se a não ir. Ou ter que arrumar alguém para cuidar. Aí você comprou aquela casa boa, você pôs arame farpado, fez um fosco, jacaré, crocodilo, cobra cascavel, né? Tudo aquilo, aranha, caranguejeira, tá tudo ali. Mas, os ladrões são mais astutos que os bichos, então vou botar um cachorro. Além de tudo, ainda põe o cachorro. E aí fica, o cachorro, o crocodilo, tudo isso tem que ser alimentado. Como é que eu vou viajar e largar essa bicharada toda? Não tem jeito. Porque agora, se eu sair, o ladrão é mais bicho do que os bichos, quando eu chego já limpou tudo. E aí você descobre que tudo aquilo que você queria para você ser feliz é o quê? É um enrosco. Ou quase tudo é alguma coisa que te faz perder o sossego. Sapato novo. Todo mundo aqui já teve um. Sapato novo, sabe sapato novo? Você tem aquele sapatão velhão que já está assim, né, meio ovo frito, porque ele vai ficando chatado, assim, que nem o seu pezão dentro dele. Os dedos conversam com o outro sem problema, bate um papinho, faz uma assembleia, lá dentro do sapato, e eles, que espaço bom. Aí você olha para o sapatão, esse sapatão já está, né, dobrando a curva da Boa Esperança, vou comprar um outro.
sapato novo. Aí o que acontece? Os dedos ficam tudo agrupado, né? Tudo assim, reclamando, rebelde. Mas você fica feliz que conseguiu o sapato novo. Ai, você passa o sapato novo, você anda com os pés para dentro, assim, ó, para não topar com o sapato novo em uma pedra, né? Ai, meu sapato é novo. Aí, se você ainda falar isso para alguém, tem sempre aquele brincalhão que vem fazer questão de batizar o seu sapato. Dá um pisão nele. Um dia, Divaldo conta essa história. Ele conseguiu com muito custo comprar um sapato novo. Eu assisti pessoalmente ele contando isso numa palestra. Aquele sapato que antigamente, né, tinha duas cores, né? Antigamente eles usavam umas polainas brancas, um pano. Mas depois inventaram um sapato que já tinha duas cores, não é? Já tinha a parte da frente e o castanho na frente e o café com leite em cima. Ai, duas cores, coisa chique. E um dia ele resolveu estrear o sapato, mas ele custou para comprar esse sapato e foi sair. E a alegria de quem vai sair com o sapato é que todo mundo veja o sapato, mas que ninguém pise nele. Só que ele era rico no sapato, mas era pobre no transporte, precisava pegar ônibus. Então ele botou o sapatão, foi para o ponto do ônibus e ficou esperando o ônibus chegar. Chegou a jardineira, aquilo que chamavam de ônibus coletivo daquela época, assim de gente. Falou, ai meu Deus, eu tenho que arrumar um espaço para o meu sapato nesse ônibus. E ele foi, porque ele não podia perder aquela jardineira, e foi. E ele foi com os pezão virado para dentro, se segurando. Uma hora ele distraiu e um grandão, um fortão que estava bem na frente dele, chegou assim que estava dificultado para segurar. A hora que conseguiu, que escapou, caiu com o calcanhar bem em cima do sapato dele. Ele falou, ai, mas aquilo doeu tanto no meu bolso. Só eu sabia quanto eu tinha pagado por aquele sapato que ainda não tinha terminado de pagar. E por pior das coisas, o homem ainda fez assim com o calcanhar em cima do sapato. Uma tragédia. Porque todo mundo que tem um sapato novo quer que o sapato fique novo para sempre. E eu sei que muita gente aqui adora sapato. Principalmente quem adora chapinha. Quem adora pintar unha. É fanático por sapato. Agora, a dor que você sente quando alguma pedra, você dá uma topada no sapato e aquela camurcinha linda, veludosa, faz assim, plof. Dói mais do que você arrancar tampão de dedão. E olha, eu arranquei muito tampão de dedão quando era criança. Sabe que você está correndo assim, descalço, e aí você bate o pezão no tijolo assim, tuf, e o dedão é gordinho, né? Na frente da unha tem aquela banhinha assim, aquilo faz plof. Parece que quando você corta tomate, que você vai tirar a tampinha do tomate, faz plof. É assim. Para quem nunca tirou o tampão do dedão, eu era doutor nisso. Eu até pensei que o dia que eu fosse crescer eu ia ser costurador de tampão de dedão, porque olha, o que eu tirei de tampão de dedão correndo, nossa, eu não sabia como é que aquilo lá cicatrizava. Era um em cima do outro, um em cima do outro. Então, dói mais você, às vezes, ver o seu sapato, né? Desbeiçadão assim, faltando um pedaço, do que você arrancar um pedaço da sua pele. Por que isso? Porque custou tanto, eu precisava tanto desse sapato que durasse muito. Poxa, mas já tirou o tampão, já raspou, já tropeçou na pedra. Depois que fez isso, você nem mais lembra do sapato. Já está aí mesmo na chuva, aí já anda na lama, aí já toma chuva com ele, aí já pisa onde não deve, aí já desencana com o sapato, e aí o sapato começa a ficar bom. Enquanto você está cuidando para o sapato não ficar estragado, você não tem sossego, porque você é escravo do sapato. Aí depois que ele já se estourou mesmo, que você já usei uma vez, agora o que vier é lucro, aí o sapato vai ficando mais ou menos do gosto do seu pé, até que ele fica parecido com o que o seu pé é, e o seu pé entra de novo em acordo com ele, e ele já não é tão luxuoso, mas até então você é escravo do sapato, é escravo das coisas. Na verdade, se nós observarmos bem, nós nos equivocamos quando entendemos o Evangelho, porque o Evangelho fala uma coisa, e nós fazemos uma parecida, mas que não é aquilo que pede o Evangelho.
O capítulo que nós estamos abordando, o capítulo 17, Sede Perfeitos, fala sobre o homem de bem. Mas até agora, infelizmente, nós só temos desejado ser homem de bens. Isso é muito diferente. Se nós entendermos como significa para nós a beleza de sermos homem de bem, isso nos liberta, isso não nos escraviza, isso nos faz ser alguém que controla seu impulso e controla a sua vida. Mas quando nós queremos ser apenas homens de bens, nós perdemos a capacidade de ser homens. E nós nos tornamos bens. Bens das coisas. Porque são elas que nos possuem. A diferença é astronômica, apesar de ser apenas a diferença de 2 letras. Homem de bem e homem de bens. O primeiro encontra a felicidade, ou encontra o caminho que a ela conduz. Mas o segundo se escraviza e perde a vida. Como Jesus dizia, todo aquele que quiser ganhar a sua vida. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ganhar a vida. Quero ser importante, quero ter isso. Todo aquele que quiser ganhar a vida, esse a terá perdido. Porque ele vai fazer tudo o que vai ser ruim. Porque o que ele está pretendendo é alicerçar o seu futuro em bases que vão desaparecer. Então imagine você viver 80 anos para ganhar a vida e depois descobrir que tudo que você ganhou você não tem como levar para lugar nenhum. Nem seus livros, nem seus carros, nem suas casas, nem seus bens, nem seu dinheiro, nada você pode levar com você. Todo aquele que quiser ganhar a vida, esse a terá perdido. Mas todo aquele que perder a sua vida por minha causa, esse a terá ganho. Fala Jesus com a poesia de quem é mestre, ensinando que quando a gente aprende a não viver de acordo com as expectativas ou as exigências do mundo, quando você aprende a não dar mais satisfação aos que olham para você e diz: você com essa roupa de novo? Você com esse sapato furado? Você com essa roupa que parece, do século passado? Quando isso já não é mais importante para você, porque aquela roupa te serve, aquela roupa está limpa, aquela roupa permite que você a use mais tempo para que você tenha recurso para ajudar outras pessoas, ou para você construir o seu sonho, o seu ideal no bem. Você pode ser considerado pelo mundo como um derrotado. O fulano é um fulano do carro velho, é o fulano daquela casa ali que está, nem pintada mais ela está. Olha o cara, olha como ele anda. Para o mundo, você parece um derrotado. Ninguém abre as portas porque você está de terno, gravata, porque geralmente também bandidos usam isto. Ninguém te dá prerrogativa porque você chegou de carrão. Ninguém para ficar olhando quem é o barão que está descendo daquela carruagem. Ninguém nem nota que você chegou, ninguém nem nota que você foi embora. Mas Jesus fala com a lucidez de quem conhece o que fala. Toda vez que você perder a sua vida por minha causa, não é jogar a sua vida no lixo, não é não fazer nada de bom, não é ser pobre por escolha, não. Você renunciar a certas coisas para que outros sejam felizes, para que outros também comunguem da possibilidade de viver. Você pode parecer que perdeu a vida, mas se você fizer isso por minha causa, você ganhou a vida. Porque nada terá sido mais importante na sua trajetória do que você ter vivido sendo útil, não sendo rico. Homem de bem é um verdadeiro poema que Kardec nos coloca logo depois do início do capítulo 17. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça. Pratica. A
lei de amor e a lei de caridade na sua maior pureza. Esta lei é o capítulo 11º do Livro dos Espíritos, lei de justiça, de amor e caridade. O homem de bem é aquele que a pratica, se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se ele não violou esta lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. O homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. O homem de bem tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal como bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda a ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. E segue Kardec por vários outros parágrafos, até que no último diz assim, nos dois últimos: o homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Não é tudo, tem muito mais. Mas todo aquele que se esforce em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Homem de bem ou homens de bens, o que será que nós queremos ser quando crescer no espírito? Porque todos nós já crescemos. Pensemos. Semana que vem, não venho não venho, estou avisando. Diz o ditado que quem avisa, amigo é. Não venho. Semana que vem nós vamos ter o Evangelho nos falando sobre os bons espíritas. Os bons espíritas. Quanta coisa para a gente vestir, não é? Para a gente aprender. Mas se não vierem, leiam em casa, porque é muito, muito importante a gente entender por que estamos na terra. Os bons espíritas, o homem de bem, fazem parte do convite de Jesus quando pede que nós sejamos perfeitos, no capítulo 17. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de amor, de lucidez, de lógica simples e verdadeira
que Abraham Lincoln, jovem advogado, depois presidente dos Estados Unidos, nos ensinou com a sua postura de coragem, sem afrontar, sem ofender, sem gastar tempo à toa, para dizer: se o mal é mal e o bem é bom, por que defender o bem fazendo o mal? E por que fazer o mal desejando enaltecer o bem? Ajuda-nos, Senhor, a entender que a realidade da vida nos pede que a gente consiga crescer, ao invés de nos tornarmos apenas um dente nesta engrenagem maluca que cria ansiosos e descontentes, para que gastem, para que comprem, para que outros produzam, para que outros vendam e para que alguns poucos fiquem bem, enquanto todos os outros fiquem com os bens, mas todos fiquem infelizes na grande parte das vidas. Ajuda-nos, Senhor, a ter a simplicidade pequena e grande que nos ensinou Gandhi, vivendo uma vida sã como você viveu, Filho de Deus, embaixador da verdade, ao nos ensinar que os pássaros têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas você mesmo não tinha uma pedra para depositar a cabeça e era feliz, nos ensinando a fazer a mesma busca, respeitando o nosso apego às coisas materiais. Ainda assim, estamos hoje, Senhor, tantos séculos depois, pedindo mais, querendo mais, lutando para termos aquilo que até hoje nos tem feito chorar, sem nunca conceder uma chance à simplicidade, sem nunca ficarmos felizes pelas coisas que já estão sob nosso domínio, sem nunca aprendermos a exercer a capacidade de nos desprender e assim mostrarmos que somos donos, porque nos desfizemos da propriedade. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho, que realça o homem de bem, contrapondo ao homem de bens, que nós temos insistido em ser. Ajuda-nos, Senhor, para que agora, depois de grande no corpo, a gente possa pensar e possa responder: Senhor, o dia que eu crescer em espírito, eu quero ser como você, eu quero não ser como o mundo pede que eu seja, eu quero ter coragem para dizer que não são as coisas que me dirigem, que não é a ilusão que me maneja, que sou eu que de verdade me comando, que como Espírito ordeno e obedeço. Eu aprendo que no bem ou no mal sou eu quem mando, não é Deus, não são os espíritos que me provocam, sou eu que aceito, sou eu que busco. Por isso, Senhor, eu sei que o seu esforço milenar é o de nos fazer acordar, mas depois que a gente conseguir, Senhor, eu quero, todos queremos te pedir, depois de acordar, nos ajude, Senhor, a deixar as fraldas crescer e a olhar o mundo com olhos de filho de Deus. Obrigado, Senhor, pela lição do Teu Evangelho. Que ao voltarmos para o lar, possamos pensar qual é a nossa essência e o quanto temos sido felizes ou infelizes por não sabermos definir ainda nem o que somos, nem o que fazemos.
como você, preso à cruz antes de deixar o corpo. Filho de Deus, como Jesus pede ao Pai que relevasse as nossas faltas, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Obrigado, Senhor, que a nossa prece possa chegar aos teus pés, na gratidão de quem te oferece o melhor que tem, sabendo que amanhã esse melhor pode ser maior. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de